Olá a todos! Este é o terceiro vídeo da série de vídeos sobre as políticas linguísticas da Argélia. Neste vídeo nós vamos tratar sobre as políticas para cultura e mídia e os veículos de informação no geral. Já tem outros dois vídeos aqui no canal sobre as políticas linguísticas de oficialização das línguas na Argélia e para a educação linguística e a grade no geral. Então, esse é um projeto da matéria de Política Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina, do curso de Letras Português, ministrada pelo professor Dr. Gilvan Miller. Meu nome é Mário Luiz Cardoso e eu vou apresentar então para vocês esse que é o nosso terceiro vídeo. Aqui na descrição você vai encontrar as referências utilizadas para a pesquisa desses vídeos, para coleta de material, e também pode conferir os vídeos já feitos sobre esse país e sobre os demais países do BRICS e relacionados ao BRICS. Também tem outros vídeos sobre as políticas linguísticas com os mesmos temas e alguns já ampliados na plataforma da Cúpula dos BRICS. Então aqui vamos para o nosso terceiro vídeo, iniciando para as políticas linguísticas de publicação de periódicos. O artigo 20 da Lei Orgânica número 12, de 12 de janeiro de 2012, diz que as publicações periódicas de informação geral, então diz respeito a artigos acadêmicos, revistas acadêmicas, também publicações de informações, revistas, criadas a partir da data da promulgação dessa lei, serão editadas em línguas nacionais ou em uma delas. Então, obrigatoriamente, deve ser em árabe ou em tamazigue, que são as duas línguas nacionais já vigentes ali desde antes de 2012. Então, deve ser ou nas duas ou em pelo menos uma das duas, né? Uma vez que recentemente já a criação da academia tanto de árabe argelino quanto de tamazigue ajudam também a propagar e promulgar as línguas, propagar em campo científico, né? Essa lei acaba ajudando e até quase como uma política para fortalecer a pesquisa científica nacional e também as línguas argelinas no exterior, né? No entanto, publicações periódicas destinadas à distribuição nacional ou internacional e publicações periódicas especializadas podem ser publicadas em línguas estrangeiras, de acordo com a autoridade reguladora da imprensa escrita. Então, se for algum assunto ainda não terminologicamente equipado para ser discorrido em árabe argelino ou em tamazigue, pode-se fazer uso de línguas estrangeiras, que é o que acontece muito no ensino superior, de se fazer publicações em francês, até pelo acordo franco-argelino firmado depois da independência, que mantém uma relação próxima entre a França e a Argélia. Então, há pesquisas e universidades em parceria com a França que acabam sendo e prevalecendo em francês. Além de que o estudo do francês e do inglês, como nós vimos no último vídeo, é obrigatório no ensino médio, enquanto que o do tamazigue é facultativo. E o árabe ensinado é o árabe clássico, literário, não o árabe argelino, né? Então, de acordo com a autoridade reguladora da imprensa escrita, vai ser liberado ou não fazer a pesquisa em línguas estrangeiras e a publicação. Já os jornais, os mais importantes em língua árabe, são esses elencados aqui. Os jornais também em língua francesa e também uma série de jornais locais em tamazigue, que são apenas algumas revistas de moradores que vão aparecer em tamazigue. O jornal francês La Dépêche de Kabylie é publicado em francês, mas também tem algumas matérias em tamazigue. Alguns em árabe argelino
uma série especialmente em árabe argelino, mas curiosamente, atualmente, né, até pelo menos 2023, quando foi feita a pesquisa, havia mais jornais em francês, mais jornais periódicos, do que durante a época da Argélia Francesa. Então, agora, mesmo depois da independência, mesmo depois do processo de arabização, ainda assim tem mais jornais em francês do que em árabe argelino. Isso em tanto meios físicos quanto digitais. Grande parte desses jornais tem plataformas digitais que podem inclusive ser acessadas. Já as políticas linguísticas para o rádio, né, segundo esse decreto executivo de 20 de abril de 91, né, que cria a empresa Radiodifusão Sonora Nacional em um estabelecimento público de radiodifusão sonora. Né? O artigo 7º, né, esse estabelecimento garante a promoção da língua nacional em termos de meios de produção e distribuição. Então, a promoção da língua nacional até 1991, que foi quando foi promulgado esse decreto, era apenas o árabe. Então, o Tamazight ainda não se encontra dentro desta lei, não se encontra contemplado nas políticas linguísticas para a promulgação do rádio. Né? Mas o rádio fez parte do processo de arabização, garantindo a promoção da língua nacional em termos de produção e distribuição. Isso diz respeito a músicas, diz respeito a pesquisas que eram feitas e divulgadas por vias de rádio, né, ainda antes da popularização da televisão, que vamos falar um pouco mais para frente, e também para os locutores. Já o artigo 11º desse mesmo decreto diz que o estabelecimento que fará a distribuição do rádio é obrigado a dar a conhecer o patrimônio cultural e civilizacional da Argélia, ainda mais naquela época, final do século XX, de construção de uma identidade nacional, onde isso era muito importante para eles, depois de terem tirado o francês. Então, era importante a valorização da cultura nacional em detrimento da colônia francesa. Então, não só era propagada a língua árabe argelina, como também a cultura e civilização argelina e aspirações do seu povo através de diferentes línguas estrangeiras para transmissão. Então, se utilizassem línguas estrangeiras, né, ainda deveria contemplar a cultura e a civilização da Argélia. Já mais recentemente, as políticas linguísticas para a televisão. Na Argélia, a Empresa Nacional de Televisão, então é uma empresa estatal, é a Organização Nacional Argelina que presta o serviço público de televisão e ela administra 5 canais de televisão. A Televisão Nacional Argelina, que os canais são passados, os programas são passados em árabe. O canal da Argélia, que é principalmente em francês, mas também tem programas em árabe. Argélia 3, que é em árabe. Tamazight TV 4, em Tamazight. E Alcorão TV 5, que é um canal religioso, em árabe. Além de terem acesso à televisão por satélite, podendo assistir outros programas europeus em outras línguas. Então, começaram a assistir também bastante programas em espanhol. Né? E também alguns comentam que, por ser uma empresa estatal, o Estado domina o que as pessoas veem pela televisão, né? Através, ali, independente das línguas, mas contempla ali todas as línguas nacionais e línguas estrangeiras. E de indicação, de recomendação, fica também A Batalha de Argel, que é um filme ítalo-argelino de 1996, que retrata a Guerra da Independência Argelina, o processo que a gente já comentou no primeiro vídeo e falou um pouco sobre no segundo. A obra, apesar de ter um diretor e roteiristas italianos, alterna entre o francês e o árabe argelino, para remontar a realidade linguística do país
no momento de cisão com o antigo colono. Então, é um filme que vai retratar ali o processo da Guerra de Independência em 1964, do qual nós comentamos um pouco no primeiro vídeo. E fica a recomendação para assistirem e terem um pouco de contato com o árabe argelino e com o francês da Argélia. Por hoje é isto. Essas são as políticas linguísticas para a difusão de informação e o Estado, mais recentemente, com o avanço da internet, ainda não tem leis que regulamentem a internet em si, né? Então, as leis que nós temos promulgadas na Argélia até hoje são essas que vão de periódicos acadêmicos até a televisão, mas ainda não englobam a internet, que democratiza muito mais o acesso à informação, aos meios e veículos de comunicação, redes sociais, e também é muito mais difícil restringir o uso do árabe ou do tamazigue, ou até mesmo ter políticas para propagar na internet, como por exemplo o acesso para colocar as línguas na Wikipédia, fazer uma enciclopédia digital com verbetes nessa língua, ainda não tem uma diretriz nacional sobre isso. Então, por hoje é isso. Deixo novamente a recomendação para assistir aos demais vídeos e essas referências que estão na tela aqui também estarão na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo.